Na verdade, isso, né, todos nós somos antenas, que estamos o tempo inteiro captando o positivo e o negativo, né? Só que existem momentos em que a gente está um pouco mais aberto. Inclusive, quando a gente faz a previsão anual, a gente observa isso pelas transições de Netuno, que é o regente de peixes. Então, quando você vê que Netuno está fazendo alguns aspectos tensos, normalmente esse é um período que você tem que ficar atento com o lado espiritual. Mas você falou para se proteger. Sim. Isso não tem nada a ver com religião. Não, muitas cada vezes, um se né? protege da como forma que quer. acredita. E muitas pessoas vão aprendendo ao longo da vida a se proteger, né? A gente não nasce sabendo, né? É que nem os anticorpos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida em relação a doenças, a gripe, vacinas que a gente toma. Então, conforme a gente vai passando por energias densas e coisas e tal, a gente vai aprendendo a criar uma proteção para isso, né? Até a gente, por exemplo, eu trabalho com pessoas de todos os tipos, por exemplo. Eu tenho que saber me proteger, porque senão como é que eu vou estar sempre reciclando a minha energia? Isso é importante. E você vai com o tempo, é como se você fosse gerando como se você fosse ficando cada vez com uma imunidade maior, conforme você vai desenvolvendo isso, porque você precisa desenvolver por uma necessidade. Só que tem pessoas que não percebem essa necessidade. E se deixam invadir, né? Uma dica que eu dou, que eu acredito muito pela experiência própria, que não custa nada, tá? Que ninguém precisa gastar um tostão, que pode ser feito a qualquer momento, você sabe disso, é a oração. E aí daquela que você acredita. Né? Eu vou até passar, eu prometi na fanpage que ia passar uma informação também essa semana, que eu tô passando sempre bastante coisa lá. Que oração você passou? Vou passar uma oração de proteção espiritual para pessoas que sentem que estão precisando fazer limpeza com algumas palavras de poder que são bem fortes para a limpeza. Contanto que a pessoa também preste atenção nos seus pensamentos, nas suas atitudes e em quem ela está convivendo. Porque, por exemplo, se você convive com alguém e você percebe que aquela energia é densa. E você continua. Aí é complicado, principalmente se existe envolvimento sexual. Porque quando você se envolve sexualmente com alguém, você une todos os chakras, você fica energeticamente totalmente unido e aí você acaba pegando aquela energia, né? E é mais difícil de se proteger quando envolve o sexual, porque como o Dr. Pellini falou, lembra que ali teve uma pergunta que falaram por que algumas pessoas algumas mulheres não têm orgasmo, né? Porque é um momento de entrega onde você perde o controle. E se você não quer perder o controle? Então, por exemplo, para os franceses, tá? É muito interessante. Cada país, né? Cada língua tem um nome para orgasmo, né? E no caso, na França, é la petite mort, ou seja, a pequena morte. Que quando ele falou ali, eu lembrei na hora que da pequena morte, porque é o momento em que você vai se desligar e que você vai descontrolar. Então, por exemplo, os franceses, eles falam, né? Cheguei na pequena morte, seria que nem a gente falar isso, que seria super estranho, né? Então, assim, tem uma energia aí realmente de desligamento. Por isso que as pessoas gostam tanto do orgasmo. Algumas pessoas que são até viciadas em sexo, porque assim, é como se fosse uma energia que naquele momento, vamos supor, você tá com muitos problemas, tá com muita coisa, naquele momento, só que tem gente que não consegue se desligar nunca. Mas se você naquele momento e a pessoa aí pronto, ferrou. Como é que é? A pessoa que é seria o quê? Porque ela é caída, negativa. Você puxa pra você. Sim, da energia, exatamente. A energia errada. Exatamente, porque aí não tem como. Porque no sexo você tá totalmente entregue. Então nessa hora... Você não controla. Não tem. A proteção, existe um limite para isso. Por isso que assim, a promiscuidade é algo que tem que se tomar muito cuidado, porque tem esse lado energético também.